A gente realmente está vivendo um momento bem complicado. Um momento que a gente está se esforçando, quem tem uma certa consciência, né? Para fazer um mergulho dentro de si mesmo, para encontrar suas sombras, para encontrar aquilo que a gente precisa transformar, que a gente precisa modificar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa alcançar novas frequências. Porque é só através dessas transformações que a gente vai alcançar outras frequências, gente. Não tem milagre não, viu? Então é preciso que a gente mergulhe dentro da gente, encontre as nossas sombras e tenha vontade de modificar isso, de transmutar, da gente realmente se transformar, vibrar num outro padrão, com outras formas de pensamento, outras formas de agir. O problema é que a gente está lidando com um monte de pessoas ao nosso redor que não estão nem aí para isso. Muitas até porque estão inconscientes e outras que não querem fazer o dever de casa, que acham que a evolução vai acontecer ou de uma forma milagrosa ou de uma forma natural, sem nenhum esforço. E não vai ser assim que vai acontecer, né? De uma certa forma, ela virá naturalmente. Mas a gente precisa se esforçar para que a gente entre no fluxo certo, para que a gente entre na frequência certa. E assim a gente vai se sintonizar com o planeta. E aí tudo começa a fluir de uma forma bacana. O problema é que as pessoas não querem ter esse trabalho. E a gente está aí no olho do furacão. Então a gente vai precisar cada vez mais ter tolerância, paciência, resignação muitas vezes, para lidar com essas pessoas que estão numa faixa ainda muito diferente daqueles que já estão começando a alcançar essas frequências novas. E de vez em quando vai haver alguns choques, então a gente precisa estar preparado para isso. É tolerância, o tempo todo tolerância, aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a aceitar o diferente. E isso não é um caminho muito fácil. Então nós vamos ter um período na nossa Terra ainda de muitas tribulações. Muita gente não aceitando o outro, porque cada vez mais essas diferenças vão ficar gritantes. E a gente vai perceber isso. Vai ser um pouco difícil a gente conviver com aqueles que são muito diferentes de nós. De todos os lados, não é só de um lado, né? De ambos os lados vai ser difícil essa convivência. E nesse processo todo, de vez em quando, vão sair algumas brigas, algumas guerras, pensamentos divergentes. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Mas todo esse processo começa dentro da gente. Então, se a gente tiver consciência do que está se passando, de que a nossa psicosfera está tumultuada mesmo, porque tem muitas pessoas que ainda nem tomaram ciência do que está se passando ao redor delas e acabam contaminando a psicosfera com pensamentos ruins, ainda com atitudes egocêntricas. Então a gente está nesse meio aí difícil de navegar. Então a gente precisa sempre, cada vez mais, pedir força aos nossos amigos para que nos mantenham firmes, né? Nos mantenham firmes no propósito de evoluir. Porque vocês vão perceber, muitas vezes nós vamos ser tentados a largar tudo de mão. Você vai ver tanta coisa errada ao seu redor que você vai bater um certo desânimo e vai dizer, poxa, é melhor eu não fazer esse esforço, porque eu estou fazendo esse esforço sozinho. Mas não faço isso não. Peça força para eles, porque vai valer a pena o seu esforço, viu? É através do nosso esforço que nós vamos mudar de fato o nosso padrão vibracional, vamos atingir essa nova frequência e vamos nos afinizar com a caminhada evolutiva do nosso planeta. E assim nós teremos felicidade, paz e harmonia. Sem esse dever de casa, sem a gente fazer a nossa parte, gente, babau. Então isso é autorresponsabilidade. É tempo da gente se cuidar muito, mas sem ficar apontando, julgando aquele que não está se cuidando. A gente deixa, está no caminho dele. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente vai ouvir cobras e lagartos, vai ter que engolir muitos sapos, mas também faz parte da nossa caminhada aprender a ter um pouquinho mais de tolerância e paciência. Tá bom? Eu sei que cada vez a porta está ficando mais estreita, mas é por ela que a gente tem que passar, porque a porta larga,
é muito fácil e não traz coisa boa não. Então vamos lá, vamos nos encolher, apertar um pouquinho para passar pela porta estreita, mas vai dar tudo certo no final, viu?